Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no capítulo número 12 de Atos, né? Vamos fazer a leitura da mensagem inteira e logo em seguida passaremos para a meditação nas referências. Amém, irmãos? Que diz o seguinte, Atos 12, Atos capítulo número 12, versículo 1. Né? Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia,
houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou os justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto os seus pais se abastecia do país do rei. E num dia seguinte, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui que Pedro, foi milagrosamente salvo por Deus, tirado da prisão, de forma assim surpreendente, da qual ele mesmo glorificou a Deus quando caiu em si, dizendo, verdadeiramente um anjo do Senhor me tirou, me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ou seja, Herodes queria pegar Pedro, mandar buscar Pedro na prisão, para fazer graça para o povo, para levar Pedro a julgamento, para o povo mandar matar, O povo tinha gosto de sangue na boca, nas mãos, desde Jesus, desde quando crucificaram Jesus. Crucificaram Jesus, depois mataram a Estevão e estava com gosto de sangue na boca, Tinha matado Tiago, Tinha matado Jesus, tinha matado Estevão, tinha matado Tiago, e o próximo para eles era Pedro, estava esperando já, E Herodes, mandou prender Pedro na véspera, na véspera da Páscoa, Era dia de comer pães asmos com ervas amargas, E ele não quis apresentá-lo antes, porque o dia festivo era muito grande, era muito forte, Era muito forte o sentimento do povo, Então ele queria apresentar Pedro ao povo logo após o dia da Páscoa, E assim ele fez, Só que naquela mesma noite que ele iria apresentar Pedro para poder o povo sentenciar Pedro, para ele poder matar Pedro, porque era o que ele queria, para agradar o povo, Naquela mesma noite, Deus enviou o seu anjo na prisão. Estava ali Pedro guardado por 4 quartetos de polícias, ou de policiais, Sendo 2, algemado, um em cada mão junto com Pedro, Pedro algemado neles para que não fugisse, Não era um só, não, era 2, Não era nas grades, não, era na pessoa, porque aí não tinha como não ver onde Pedro fosse, Era para segurar mesmo, porque era a próxima presa, era Pedro para Herodes, para entregá-los aos judeus à morte, Mas o Senhor não quis que isso se desse dessa forma nesse dia, Pedro tinha muito ainda o que fazer pela obra de Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos para as referências, para que nós possamos dar uma perfeita elucidação a todos,
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes, né? Só pegando aqui o último versículo, irmãos. O último versículo do capítulo 11, né? Que ficou aqui. Eu não mencionei esse versículo aqui com os irmãos, né? No vídeo de antes de ontem, né? E esse último versículo está exatamente no capítulo 11, versículo 27, que diz: profetas, né? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, né? E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo, né? E aqui a palavra está fazendo exatamente menção de profetas, né? Para que o povo tenha um perfeito conhecimento, né, do perfil, do verdadeiro perfil, né, de um profeta, né? Ou do perfil de um verdadeiro profeta, né? Profetas. A proposição dos profetas na igreja é reconhecida nas epístolas paulinas. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja. Página 1814. Então é importante eu fazer menção dessa passagem, dessa palavra, porque muitos dos irmãos conhecem na igreja os chamados dons espirituais, né? Que é muito conhecido, a maioria das pessoas, dos crentes conhecem, está lá em 1 Coríntios 12, né? Os dons espirituais na igreja, né? E aqui os dons ministeriais, né? Os cargos que os homens têm nas igrejas, né? Os cargos que os homens têm na igreja designados por Deus, né? Profetas, né? A posição dos profetas na igreja é reconhecida nas epístolas paulinas. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja. Página 1814. Então, sem ira e sem contenda, irmãos, você quer ter entendimento, você quer falar das coisas de Deus com fundamento, né? Então você tem que estudar. Tem que estudar, porque o apóstolo Pedro disse lá, né? Em uma das epístolas, né? Pedro 3,18, né? Cresça na graça, mas também no conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque todo mundo tem a grande preocupação de crescer na graça. Todo mundo quer a graça de Deus. Até porque tem uma frase famosa, né? Aonde Paulo, né? Encabrunhado por alguns acontecimentos, algumas coisas, né? Ele ficou meio choroso, né? E aí o Senhor falou para ele: Paulo, o Senhor chamou a atenção dele. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo não tinha que pedir mais nada para Deus, porque a graça de Deus bastava para ele. Isso foi dito para Paulo, porque Paulo já tinha um enorme conhecimento, um profundo entendimento, conhecimento e entendimento de todas as coisas que vinha do alto, né? Então, quando ele reclamou daquilo que ele queria que Deus fizesse para ele, né? Aí o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, ou seja, nada mais te é necessário. Tudo mais você já tem, basta apenas a minha graça. E pronto, e assunto encerrado, né? Então, a posição dos profetas na igreja é reconhecida nas epístolas paulinas. Que paulinas?
as epístolas de Paulo, né? Que é comumente, também por aqueles que têm intimidade com a palavra de Deus, chamada de epístolas paulinas, porque são as epístolas de Paulo, né? A posição dos profetas na igreja é reconhecida nas epístolas paulinas. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja. Página 1814. Por que o servo de Deus precisa ler a palavra de Deus, meditar profundamente, comer a palavra, se alimentar da palavra, buscar conhecimento, pedir a Deus conhecimento, sabedoria e entendimento, né? Para que não haja ira e nem contenda, para que cada um fique na igreja na posição que Deus te colocou, né? Não inveje e aceite o teu irmão na posição que ele estiver, e você fica na sua, né? Fica na sua, né? Que Deus te capacita, Deus te dá poder, Deus te dá graça, Deus te dá conhecimento, Deus te dá sabedoria, Deus te dá autoridade, Deus te dá poder, Deus te dá entendimento. Fica na sua, né? Amém, irmãos? E matou, Atos 12, 2. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matarem. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Era dia de Páscoa, dia de pães asmos, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? E matou a espada Tiago. Deus permitiu que Tiago, irmão de João, morresse, mas enviou um anjo para livrar a Pedro. Confira em Mateus capítulo 4, versículo 21. Versos 3, 17. São os caminhos misteriosos de Deus para com seu povo que levaram Tiago a morrer, enquanto Pedro escapou para continuar seu ministério. Tiago teve a honra de ser o primeiro dos apóstolos que morreu como mártir. Morreu da mesma maneira que seu Senhor, pela causa de Deus. Confira em Marcos capítulo 10, versículo 36 ao 39. Atos capítulo 12, versículo 5. A igreja. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Aleluia, Pai, ou seja, 2 algemas, preso com 2 algemas, uma em cada braço, ligada no braço de cada um de cada soldado, né? Guardavam diante da porta, guardavam a prisão, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia
que era real, que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que havia alguma visão, cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Ou seja, a porta da rua, né? A cadeia, a última porta de ferro ali que já sai para a porta da rua, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dois fatos importantíssimos aqui, irmãos. Quando chegaram na porta da rua, né, a porta abriu sozinha. A porta abriu, eles não quebraram a porta. Ninguém abriu a porta para eles. Não arrombaram a porta. A porta abriu sozinha. E eles passaram, né? Saíram pela porta da frente, né? Não saíram fugido. Saíram de forma normal andando, né? Apenas invisíveis, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Ou seja, percorreram uma rua, e Pedro não viu mais o anjo para o escoltar, né? Aí Pedro, né, é como se tivesse levado um baque, um susto, e despertado de um sono que estava dormindo, né? Ou de uma visão que ele tivesse ali, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o anjo, agora verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia, Pai. Herodes o mataria, e o povo esperava Pedro para fazer chacota, para fazer festa, né? Seria o quarto, né? Ali vamos dizer, da linhagem, né? Jesus, depois os 12. Jesus foi o primeiro, já seria o quarto, né? Glória a Deus, Jesus. E Pedro, vendo isso, louvou e glorificou a Deus. Exatamente com essas palavras. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, né? Ou seja, o povo estava reunido, o povo estava em vigília, orando, clamando a Deus para ter misericórdia e livrar Pedro, para que não fosse também Pedro morto da mesma forma que tinha sido Tiago, né? O povo orava continuamente, estava ali de joelhos dobrados, clamando a Deus, eu creio que jejuando, né? Para que Deus tivesse misericórdia e livrasse a Pedro, né? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, né? Evidentemente que o povo ali fazendo barulho pela força das orações, né? Aquele barulho todo que fazem os crentes pentecostal, né? Então clamavam a Deus ali de forma forte, abrangente, barulhenta, porque o povo de Deus, nós somos um povo barulhento quando estamos orando, né? Louvando a Deus, adorando a Deus, né? E daí ela estava, como as crianças sempre estão na porta, ouviu bater e chamar e foi ver quem que era que estava batendo e chamando, né? E aí ela reconheceu e viu que era Pedro, né? E a palavra fala que ela ficou tão feliz quando viu que era Pedro, porque ela sabia o propósito daquela vigília. Ela não abriu a porta para Pedro entrar. Ela foi primeiro, correu avisar os irmãos,
né? Ou seja, Pedro está aqui, milagre aconteceu, Pedro, o Senhor já salvou Pedro, quer dizer, ela teve o prazer de ser a primeira pessoa a anunciar. Rode foi a primeira pessoa a anunciar o livramento de Pedro, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E os irmãos orando nesse propósito, mas não cria que era verdade. Não cria. Achava que a menina estava brincando, né? Por causa do propósito. A menina estava brincando, porque criança brinca, é normal, pode acontecer, né? É criança, mas tem um certo entendimento e pode fazer a brincadeira assim, por que não? Qualquer criança pode fazer isso, né? E ela dizia, disseram-lhe, está fora de si, mas ela afirmava que assim era, ou seja, é ele sim, eu ouvi, bateu, chamou, é Pedro sim, né? Ela afirmava. E disseram-lhe, estás fora de ti, mas ela afirmava que era assim, que assim era. E diziam, é o seu anjo. Ainda assim não criam. Achavam que o anjo de Pedro estava ali contemplando a vigília que eles faziam. O anjo de Pedro estava ali contemplando, né? Mas o Pedro tinha anjo? Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos, né? Eu já falei dessa passagem quando Deus, né, criou os céus e a terra, criou tudo o que existe, né? E criou os anjos, né? E o evangelho para ser pregado, né? Os anjos queriam pregar o evangelho. Já falei essa passagem, né? Os irmãos que têm intimidade com a Bíblia já leu e sabe, né? Os anjos queriam eles pregar o evangelho. E Deus falou para os anjos, não, quem vai pregar o evangelho é o homem. Vocês vão guardar os meus servos. Vocês vão guardá-los. Mas eles é que vão pregar, né? Então todos nós temos um anjo designado pelo Senhor, né? É o que todo mundo conhece desde criança, né? Que as pessoas falam de um modo geral, o anjo da guarda. Temos sim, todos nós temos designado por Deus um anjo da guarda, né? E eles diziam, né? Disseram-lhe, estás fora de ti, mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo, né? Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e o espantaram, né? E acontecendo-lhes, e acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, continuando ainda nas referências, né? E os irmãos, evidentemente, que viram ali, ficaram muito felizes, se alegraram, agradeceram a Deus, porque o Senhor fizera o grande milagre do propósito do qual eles estavam. Então o final da vigília foi só festa, foi só comemoração de agradecimento a Deus pelo grande livramento do irmão Pedro. Pedro estava livre, livre das garras de Herodes, livre da morte, livre da condenação do povo judeu nessa oportunidade, né? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? A igreja, através do livro de Atos, bem como outros trechos do Novo Testamento, tomamos conhecimento das normas ou dos padrões estabelecidos para uma igreja neotestamentária. Antes de mais nada, a igreja é o agrupamento de pessoas em congregações locais e unidas pelo Espírito Santo, que diligentemente buscam um relacionamento pessoal, fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versículo 2. Atos capítulo 16, versículo 5. Atos capítulo 20, versículo 7. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 16 ao 19. 2 Coríntios, exatamente, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Hebreus
capítulo 11, versículo 6. Nota. Mediante o poderoso testemunho da igreja, os pecadores são salvos, nascidos de novo, batizados nas águas e acrescentados à igreja. Participam da ceia do Senhor e esperam a volta de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 41 ao 42. Atos capítulo 4, versículo 33. Atos capítulo 5, versículo 14. Atos capítulo 11, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. O batismo no Espírito Santo será pregado e concedido aos novos crentes. Ver Atos capítulo 2, versículo 39, nota. E sua presença e poder se manifestarão. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os dons do Espírito Santo estarão em operação. Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Inclusive prodígios, sinais e curas. Atos, capítulo 2, versículo 18 ao 43. Atos, capítulo 4, versículo 30. Atos, capítulo 5, versículo 12. Atos, capítulo 6, versículo 8. Atos, capítulo 14, versículo 10. Atos, capítulo 19, versículo 11. Atos, capítulo 28, versículo 8. Marcos, capítulo 16, versículo 18. Para dirigir a igreja, Deus lhe provê um ministério quíntuplo, o qual adestra os santos para o trabalho do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ver o estudo, dons ministeriais para a igreja. Página 1814. Os crentes expulsarão demônios. Atos capítulo 5, versículo 16. Atos capítulo 8, versículo 7. Atos capítulo 16, versículo 18. Atos capítulo 19, versículo 12. Marcos capítulo 16 e 17. Haverá lealdade absoluta ao Evangelho, isto é, aos ensinamentos originais de Cristo e dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Ver Efésios capítulo 2, versículo 20, nota. Os membros da igreja se dedicarão ao estudo da palavra de Deus e à obediência a ela. Atos capítulo 6, versículo 4. Atos capítulo 18, versículo 11. Romanos